Ministério Público. Iracema. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto lançado antecipadamente, adotado por esta Câmara desde 2013, desde a semana passada, na quarta-feira, todos os votos da sessão de hoje foram lançados, todos os integrantes da turma julgadora tiveram acesso e se manifestaram. Aqui, nesta sessão, nós só vamos trazer os processos em que há pedido de destaque, pedido de preferência, pedido de vista ou de sustentação oral. Os demais processos já estão julgados, nós vamos só ratificar os julgamentos feitos no final da sessão e o resultado será divulgado, será publicado após a sessão. E eu começo chamando o item 136 do SAGE, a apelação civil 020-0208 de 52.2023, em que a apelante Ana Luíse de França Fonteles Oliveira, representada por Ana Hércia de França Fonteles, e apelado do Estado do Ceará. São duas as advogadas, Elizabele de Araújo Dias. E a senhora, doutora Elizabele? A senhora dispensa a leitura do relatório? A senhora tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente da Terceira Câmara de Direito Público. Cumprimento também a excelentíssima desembargadora relatora, doutora Julissa Magalhães Pinheiro, demais desembargadores, membros desse colegiado. Também cumprimento aqui ao ilustre representante do Ministério Público e aos novos colegas advogados e advogadas aqui presentes nessa tarde. Bom, excelência, esse caso merece um especial cuidado e estima, não pelos envolvidos em si, mas pela temática social que envolve a questão. No ano de 1943, após mais de 30 anos de pesquisa, a comunidade científica verificou que pessoas, tanto adultos como crianças que apresentavam trejeitos distintos, que apresentavam certa erraticidade no pensamento, falas afirmativas em demasia, não eram pessoas esquizofrênicas. Foi aí que se instaurou e se instituiu o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Na literatura médica, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foi inicialmente denominado como encefalite letárgica. Tinha também outras denominações, como dano cerebral mínimo, né? Denominações essas que hoje já estão ultrapassadas na ciência. Com o passar do tempo, a medicina passou a compreender o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Da mesma forma como o autismo. E ainda que, em boa medida, o TDAH em si não seja incapacitante, ele traz certas barreiras e custos à vida social. Para a pessoa com TDAH, é mais difícil o desenvolvimento das habilidades sociais, é mais difícil a leitura, né? Há mais desconcentração, há mais distrações, principalmente no âmbito acadêmico, no âmbito educacional, o que exige mais calma e mais atenção. E se hoje o assunto é um objeto de constante debate, por muitos anos foi objeto de escárnio. Pessoas com TDAH eram entendidas como retardadas, lesadas, entre aspas. Entre outros adjetivos que essa população precisou enfrentar até se chegar a um diagnóstico em concreto. Hoje, como se conhece, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nesse caso, senhor presidente, não se trata apenas de uma prova de seleção, né? Uma oportunidade que foi negada a uma jovem, mais especificamente aqui falando, uma adolescente de 14 anos. Não insistimos em um tratamento privilegiado em relação aos demais alunos que concorreram nesse processo seletivo. No caso aqui, para ingressar no ensino médio no Colégio do Corpo de Bombeiros. O que se pede, com base em uma farta sentença, é que se permita uma reaplicação do exame que foi feito pela adolescente, que na circunstância
não teve garantido o direito a um tratamento individualizado conforme orientação e laudo médico. Como já expusemos nas razões do apelo, a Convenção de Nova York do ano de 2007, ela garante às pessoas com deficiência esse direito, né? Aquelas que, por barreiras intelectivas ou barreiras sensoriais, na forma do respectivo estatuto, não conseguem ter um acesso com igualdade de condições em relação às demais pessoas que não possuem qualquer tipo de transtorno. As pessoas com autismo reconhecem-se a condição de pessoa com deficiência. Isso conforme a Lei nº 12.764, de 2012. Questiono se não há de se ter um igual tratamento às pessoas com TDAH. Se o legislador se omitiu nesse tocante, nós entendemos que aí existe uma omissão parcial relativa, a qual não deixa de ser discriminatória e inconstitucional, ao nosso ver. Não pedimos, reitero aqui novamente, por privilégio algum. O que se pede é o direito resguardado pela Carta Magna, a isonomia no sentido material e acesso a essa singela oportunidade no tocante ao direito à educação. Muito obrigada, Excelência. Agradeço a todos aqui que nos ouviram nessa tarde. Obrigado, doutora Elisabelle. Quero parabenizá-la pela sustentação oral. A senhora trouxe informações bem úteis. E eu deixo agora a palavra com a relatora, desembargadora Joriza. Eu também quero parabenizar, uma bela sustentação. Eu vou ler aqui, vou manter meu voto, presidente, e vou ler aqui o trecho da ementa, né, em atenção à advogada, submetendo, né, aos demais pares. Apelação civil, direito processual civil, ação ordinária, procedimento afeto à jurisdição da infância e da juventude, incidência das regras processuais consagradas no ECA, prazo recursal de 10 dias, contagem em dias corridos, aplicação do artigo 192, combinado com o artigo 152, parágrafo 2º, ambos da Lei 8.069, de 90. Intempestividade configurada, apelação não conhecida. É como voto, presidente. Ok. Desembargadora Iracema, Vossa Excelência mantém o voto lançado previamente? Isso, acompanhando a relatora. Eu também acompanho a relatora e vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido, decisão unânime. Eu chamo o item 5. Apelação civil, sequência de 308897, dígito 42.2011. Apelante Lucivaldo Torres Sombra. Apelado, o Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza, doutor Carlos Eduardo Maciel Pereira. Doutor Carlos Eduardo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Com certeza. Então, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, excelentíssimos demais membros dessa egrégia Câmara de Direito Público, colegas advogados, serventuários. Excelências, trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada em face do ora apelante, senhor Lucivaldo Torres Sombra. O fato é, ele, na condição de vereador do município de Beberibe, teria, segundo consta a acusação ministerial, fraudado documentos necessários para o recebimento de uma gratificação de deslocamento. Naquele município, um município grande, territorialmente falando, e os vereadores recebem uma gratificação por deslocamento. Localidades com 50 quilômetros de distância da sede. E aí, os vereadores que residem fora da sede, eles fazem jus a essa gratificação de deslocamento. Na época, R$200 a cada sessão que eles vão recebiam na época R$200, e aí para combustível, e muitas vezes tem que até que pernoitar na sede do município. E ele, vereador, na época, recebeu 12 diárias, cada uma de R$200, fazendo, portanto, R$2.400, durante 3 meses. Ele residia, de fato, na sede, inicialmente, e consta dos autos, teve um problema conjugal e etc., e aí teve que, durante esse período de 3 meses, teve que mudar sua residência da sede para um distrito, uma localidade
chamado Barra da Sucatinga. E aí lá, residindo, de fato, passou a residir lá em razão desse problema marital. Durante esses 3 meses, ele, por morar fora da sede, fez jus a essa gratificação de R$200 a cada sessão. E aí, a acusação é de que ele teria forjado esse endereço, que lá não era a residência dele, né? Esse mesmo fato, absolutamente o mesmo fato, o mesmo elenco probatório, absolutamente a mesma coisa, foi objeto de uma ação criminal, apurar o mesmo fato. E, na origem, foi julgada improcedente. Ele foi absolvido nesse processo criminal. Consta da douta sentença de Sua Excelência o Juiz Singular, diz o seguinte, abre aspas, inicialmente, vê-se que não há dúvida de que o acusado possui casa em Sucatinga, tanto que o próprio parquê apresenta conta de energia elétrica da casa. Só que o MP alega que o acusado não residia no local em que fundamentou seu pedido de diárias. Como provar que o acusado não residia no local? O Ministério Público alegou que o acusado confessou em juízo o crime. Ocorre que, ouvido o seu interrogatório, este julgador discorda da afirmação ministerial. O acusado não confessou, muito ao contrário, afirmou que residia no imóvel. Ainda trechos da sentença, se Vossas Excelências me permitem. Não é uma conta com valor baixo de energia elétrica que pode comprovar que o acusado não residia no local. Enfim, não houve confissão e o valor da conta de energia elétrica não constitui prova de que o acusado não residia no local. E aí, nessa sentença, ele foi absolvido. A sentença foi objeto de apelação, o Ministério Público recorreu, e a terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, manteve a sentença de absolvição. E consta do voto de Sua Excelência. Compulsando detidamente os autos, vejo que o apelo não merece prosperar. Isso porque, no caderno processual, inexistem provas de que o apelado praticou o delito descrito na exordial. As testemunhas Valbísio Garcia de Lima e Hermano da Silva Freire, quando ouvidas em juízo, afirmaram ter conhecimento de que o recorrido possuía casa na localidade de Sucatinga. O próprio noticiante do fato, Evaldo Carvalho de Almeida, em seu depoimento em juízo, afirmou ter tomado conhecimento que o apelado, de fato, esteve separado de sua esposa, saindo de casa por um período aproximado de 3 meses. Portanto, na seara criminal, ele foi absolvido, seja na primeira, seja na segunda instância, que foi reconhecido que, de fato, conforme constou dos depoimentos das testemunhas, ele, de fato, residiu durante esse período de 3 meses na localidade de Barra da Sucatinga. E, em assim sendo, fez jus ao recebimento, durante esses 3 meses, aos R$2.400 que lhe foram pagos. Nesse sentido, Excelências, havendo um processo criminal em que se apurou absolutamente os mesmos fatos e que houve uma condenação colegiada, rogo a Vossa Excelência a aplicação do artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Improbidade Administrativa, que diz que a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, que é o caso, confirmados por decisão colegiada, que é o caso, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no Código de Processo Penal. Portanto, repito, em havendo sido absolvido na primeira instância e na segunda instância, absolutamente os mesmos fatos, é que se requer a aplicação inicialmente do que dispõe o artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Improbidade Administrativa. Nós estamos falando, Excelências, ultrapassada essa fase, a principal prova utilizada pelo autor da ação é a fatura da energia elétrica do local em que ele residiu durante esses 3 meses, em razão desse problema conjugal. E isso consta nos autos. A fatura da energia elétrica deu, na época, em 2011, R$ 4,46, uma fatura mínima. E aí, na época, eu tive a curiosidade, acabei fazendo uma relação pessoal com o orapelante, eu tive a curiosidade de ver lá. Ele realmente, e a gente sabe muitas vezes, em razão de um problema doméstico e tal, o marido sai de casa por um período enquanto as coisas serenam, e foi exatamente o que aconteceu. Ele residia, só ele, não tinha maiores equipamentos eletrônicos, era praticamente um quartinho, então realmente a fatura de energia deu um valor realmente inferior. E aí, como foi já reconhecido na primeira instância e na segunda, somente esse documento não seria hábil para comprovar a realização de uma fraude. Ao contrário, as 3 testemunhas, 2 testemunhas, inclusive o noticiante do fato, seria o terceiro, admitem que ele realmente teve problema conjugal, que ele realmente residiu durante esses 3 meses na localidade de Barra da Sucatinga. Mas já me encaminhando para o final, Excelências, a respeitável sentença ora apelada
condenou o orapelante recorrente a ressarcir os R$ 2.400 que recebeu, Obrigado. condenou ao pagamento de multa de R$ 2.400, foi o valor que recebeu, e o condenou também à proibição de contratar com o poder público. E ainda mais, a suspensão de direitos políticos por 5 anos. Excelências, e aí, ao ver da defesa, peço licença para dizer que, a nosso ver, essa condenação, repito, ressarcimento do valor que foi recebido, a proibição de contratar com o poder público, a multa de R$ 2.400 e, principalmente, a suspensão de direitos políticos é demasiada para o caso. Estamos a tratar do valor de R$ 2.400. A defesa pede, inicialmente, que a apelação seja dado provimento à apelação com o julgamento de improcedência da ação. Mas caso vossas excelências assim não entendam, e aí apenas a título de argumento, é que se requer também seja minimizada essa condenação, especialmente com a exclusão da condenação de suspensão de direitos políticos por 5 anos. O orapelante atualmente é vereador no município de Beberibe e sabemos que a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, não votar e nem poder ser votado, é realmente uma morte civil para o cidadão e seria realmente um prejuízo demasiado em se tratando de um fato. Repito, já foi objeto de análise em primeira instância e em segunda instância e é que se pede, portanto, seja dado provimento à presente apelação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Embargador Juarez. Bom, parabenizar também o doutor Carlos Eduardo, um advogado experimentado, né, já estamos cientes, né, do quanto ele se expressa bem. Mas eu vou manter também o meu voto, presidente, e vou ler, né, o projeto de ementa, pelo menos em parte, em respeito à sustentação oral. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir a rigidez da sentença que concluiu pela procedência da pretensão ministerial, condenando o requerido pela prática de atos de improbidade com combinação de sanções em virtude do recebimento de diárias indevidamente. De início, cumpre asseverar que, com o advento da Lei 14.230 de 2021, a qual promoveu alterações sensíveis e substanciais na Lei 8.429 de 92, passou a ser exigido, a título de elemento subjetivo, para fins de configuração de toda e qualquer conduta ímproba, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ato de improbidade. Ademais, no que concerne aos atos de improbidade administrativa que geram a obtenção de vantagem indevida e que causam prejuízo ao erário, tipificados nos artigos 9 e 10 da LIA, passou-se a exigir, além do mencionado dolo específico, os efetivos e comprovados enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Conforme pode ser depreendida a documentação relacionada aos autos, pode-se concluir que os requisitos autorizadores da condenação esposada pelo juiz, o ACOR, restaram devidamente comprovados, eis que presentes o enriquecimento ilícito, o dano ao erário e o dolo específico. No que tange à aplicação retroativa do Instituto da Prescrição Intercorrente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE número 843989, tema 1199, sobre a sistemática da repercussão geral, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Acerca da suposta ofensa ao artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.429, de 93, deve ser salientado que a absolvição do requerido no processo número tal deu-se por entender o juízo processante daquele feito pela ausência de provas para condenação. Contudo, o juízo ACOR do presente processo anteviu o entendimento que viria a ser proferido pelo STF ao reconhecer a inconstitucionalidade do teor do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 14.230 de 2021. Reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma pelo juiz de primeiro grau, este restou autorizado a analisar as provas produzidas sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Como dito, o entendimento do magistrado sentenciante destes autos foi posteriormente endossado pelo STF no julgamento da ADI 7236-MC Distrito Federal, em decisão proferida em 27/12/2022, a qual suspendeu a eficácia do referido preceito normativo. Por fim, no que pertine à alegação de suposta falta de motivação da sentença recorrida, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, julgando embargos de declaração e mandado de segurança,
Pronunciando-se a respeito do disposto no artigo 489, parágrafo 1º do CPC de 2015, entendeu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No mesmo sentido, o STF fixou a tese de que o artigo 93, 9º da Constituição Federal exige que o acordo ou decisão sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339, com repercussão geral. Então, apelação conhecida, mas não provida, sentença mantida, eis o meu voto, em resumo. Obrigado, desembargadora. Desembargadora Iracema, Vossa Excelência mantém o voto lançado previamente? Mantenho o voto, parabenizo também ao doutor Carlos Eduardo pela brilhante sustentação, mas eu mantenho o voto com a relatora, pelo não provimento da sentença. Obrigado. Eu também mantenho o voto e vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Fazer menção aqui à presença do estagiário do escritório, Arthur, João Arthur. Eu chamo o item 11, apelação civil, 021-1951, dígito 11.2013. Apelante Estado do Ceará e apelado Nestlé Brasil Limitada, da relatoria da desembargadora Vilauba. Advogado Marcelo Bez Debatim da Silveira. Presente o advogado? Está presente? Bom, o advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Chamo o item 33. Apelação civil 023-1720, dígito 24.2021. Apelante Maria Jaceli Bezerra Castro Aguiar. E apelado Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, o IPM, da relatoria do desembargador Luciano. Nós temos... São dois advogados inscritos, o doutor Caio Carvalho Cantal de Souza e doutor Francisco Felipe Rodrigues da Silva. Algum dos dois presentes? Não? Bom, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 47. Apelação civil 020-1813, dígito 10.2022. Apelante Maria Leonília Militão de Almeida e apelado do município de Maracanaú. Da relatoria da desembargadora Joriza, o doutor Jofre Medeiros Montenegro está presente? O doutor Jofre não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Chamo o item 65, apelação civil, sequência de 40630, dígito 13.2008. Apelante Maria Orquídea Jacaúna Lima e apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor José Abílio Pinheiro de Melo está presente? O advogado também não está presente. Proclamo o resultado do recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 75, apelação civil, 020-1004, dígito 35.2022. Apelante Aline Moraes Venâncio de Alencar e outros. E apelado do município de Juazeiro do Norte. Advogado Laudenir da Costa Landim, presente? Presente. Processo relatorio do desembargador Iracema. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Eu tenho 15 minutos, então. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator do processo, excelentíssimos desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, demais advogados presentes. Bom, excelência, os senhores já julgaram alguns processos semelhantes a este, e aqui eu venho mantendo a minha tese, porque isto é um processo de concurso público. O município de Juazeiro faz um concurso público para suprir vagas de enfermeiros
aprova candidatos, não chama esses candidatos, o pouco que chama os candidatos que não apresentam documentação ou os candidatos que não aparecem para esse chamamento, essas vagas não são supridas, eles não chamam novas pessoas e, em paralelo, continua contratando temporários. O Ministério Público, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, mais uma vez fez uma recomendação para o município de Juazeiro que demitisse todos os contratados e fizesse um novo concurso público. Na minha opinião, eu discordo dessa visão do Ministério Público. Eu concordo em parte. De fato, tem que demitir todos os contratados, mas tem que chamar todos os concursados. Para que os senhores tomem conhecimento de dados, o município de Juazeiro tem hoje mais contratados de forma irregular, contratados temporariamente, do que concursados e pessoas do concursos aprovados e cadastro de reserva esperando ser chamado. Número bem simples, e isso está nos autos. Ou seja, tem muito mais enfermeiros contratados. Nós temos mais de 80 enfermeiros contratados. Isto está no site de transparência do município de Juazeiro. Existem mais de 80 enfermeiros contratados e um número de cerca de 60 enfermeiros aguardando serem chamados entre aprovados direto e pessoas do cadastro de reserva para tomarem posse como servidores públicos municipais, que é o que diz a Constituição Federal. O Ministério Público, vou reprisar, o Ministério Público de Juazeiro, em uma das suas promotorias, mais uma vez já autuou o município de Juazeiro dizendo: município, demita os contratados, porque vocês estão contratando de forma precária, de forma irregular, isto não está correto, e faça um novo concurso. Mas este concurso ainda está em vigor até o dia 30 de março, que nós estamos reclamando agora, ainda está em vigor até o dia 30 de março de 2024. Então, demita esses contratados e chame esse pessoal do concurso, chame os aprovados e chame o cadastro de reserva. E se faltar gente, aí contrate enquanto não se faz o novo concurso. Mas o município continua incorrendo em erro, continua contratando um número maior do que pessoas aguardando serem chamadas. E é essa irregularidade. E se voltarmos para aquele tema 784, que foi votado, que também está nos autos, que foi votado lá no Supremo, diz lá o voto da ministra Carmen Lúcia, diz lá acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, se existe vagas, deve ser suprida também pelo cadastro de reserva. Está lá, recurso extraordinário 837-311. Tudo isso está nos autos. O município está agindo de forma irregular. Essas pessoas têm o direito líquido certo e sim, porque mesmo em cadastro de reserva, que em princípio não tem o direito subjetivo, mas ele já foi convolado com a existência de vagas que ocorreu ao longo do período. Outro dado, existem pessoas contratadas de forma irregular, precária, desde 2012. Isto não é um contrato temporário, nós estamos em 2023. Então, isto é, desculpe a sinceridade, desculpe o palavreado, mas isto é um absurdo. Isto é um descaso que o município de Juazeiro vem fazendo com estes aprovados em concurso público. E é isso que a gente vem lutando para dar posse a essas pessoas. Este já deve ser o 12º processo que passa pelo tribunal, talvez o 8º que passa pela turma de vocês. E é isso que eu rogo, para que seja conhecido e provido este recurso de apelação. Esses são os argumentos, Excelência. Obrigado, doutor Laudenir.
Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer se manifestar? Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Laudenir. E atenção a Vossa Excelência, eu vou ler só o projeto de emenda e aos demais colegas. Emenda constitucional, administrativa, apelação civil e mandado de segurança, é uma matéria bastante conhecida nossa, concurso público, candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, contratação temporária de pessoal, preterição indevida não configurada, ausência de comprovação da existência de cargos efetivos vagos, mera expectativa de direito, não convolada em direito à nomeação, precedência desse tribunal, direito líquido e certo não demonstrado, recurso desprovido, sentença mantida. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, doutor Obrigado. Desembargador Luciano, Vossa Excelência mantém o voto, lançado previamente? Eu também mantenho e proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Tem ainda um pedido de preferência. O item 92, apelação remessa necessária de número 014-0856, dígito 18.2013, que é remetente juiz de direito da Vara da Justiça Militar da Comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará e apelado Paulo César Araújo Teles. Relator desembargador Luciano. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida. Vamos para a pauta do PJE. Eu chamo o item 37. É o processo 011-0450, dígito 09.2016. Apelação. Eu tenho como apelante SBF, Comércio de Produtos Esportivos Limitado, e apelado o Estado do Ceará. É da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Lucas Costa Furtado da Silva está presente? Boa tarde, Excelência. Presente. Boa tarde. O voto lançado pela desembargadora Iracema, já acompanhado pelos demais, foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Posso proclamar o resultado? Parcial provimento, não? Presidente, é parcial provimento, né? Não, não está dito, anotado aqui, desembargadora. Não está anotado aqui nos meus apontamentos. É isso mesmo, presidente. O senhor está, desculpe, viu? É parcial? Não, doutor. É parcial provimento. Então, me desculpe, doutor Lucas. Nada, sem problemas, Excelência. Desembargadora Iracema, aqui na emenda está dito. Conhecido e provido. Sentença parcialmente, hein? Reformada. É o que no dispositivo. Conheço, dou provimento da apelação civil, reformando parcialmente a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Tem um erro, então, tem um erro aqui no acórdão, porque está provido. Não, conhecido e provido, sentença parcialmente reformada, né? Reformada de ofício? Não, parcialmente. A sentença. Conheço e dou provimento à apelação, reformando parcialmente a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Desembargadora, eu acho que nós não estamos vendo o mesmo processo, não. É o 37? É o item 37 do PJE. Fazenda Pública, isso mesmo. Eu vou ler o projeto de emenda. Ação ordinária, ICMS, incidente... Eu vou pedir, então, ao advogado que faça a sustentação oral. Porque o que está na tela aqui é outra coisa. Presidente, eu acho que não precisa. Eu acho que já foi votado. Já é, desembargadora unanimidade. Iracema. Hein? É o item 37 do PJE. É o 37. É a Fazenda Apelante do SBF, Comércio de Produtos Esportivos Limitado. Sim. É apelado do Estado de Ceará, isso? Pois é. Incidente sobre o consumo de energia elétrica, essencialidade do bem e o serviço de utilização é esse? Vamos ver lá no dispositivo. Vai lá para o dispositivo para a gente ver. Presidente, esse é o final dele. Recurso provido, sentença reformada em parte.
Aí eu estou aqui com a parte que foi reformada. Vamos fazer o seguinte. O senhor quer pedir vista? Na dúvida, vamos ouvir o advogado, doutor Lucas, por favor. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, dispenso. O senhor tem 15 minutos, por favor. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora do caso. Bom, apenas para fazer aqui um breve resumo, né, uma síntese, como já bem exposta pela desembargadora relatora, trata-se na origem de ação ajuizada pela Isora Apelante, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que autorize a incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada e não consumida, e também que a obrigue a recolher o ICMS incidente sobre a energia elétrica utilizando a alíquota majorada, né, aplicando-se, então, a alíquota geral deste estado, do estado do Ceará, e também, consequentemente, afastando o adicional de 2% correspondente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP, e também, consequentemente, o reconhecimento da existência de relação jurídica que obrigue, então, o Estado a reaver, né, ou a restituir os valores indevidamente recolhidos pelas apelantes no quinquênio, né, que antecedeu aí o ajuizamento da presente ação. Na origem, o meritíssimo juízo de primeira instância, ele julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, né, mas em razão de ter restado omisso sobre alguns pontos, foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos ali para poder constar também o afastamento do ICMS, né, da exigência do ICMS incidente sobre a demanda de potência contratada e efetivamente não consumida, que por um equívoco não constou da sentença. No entanto, excelências, tem-se que essa sentença ela merece parcial reforma, né? E como já foi dito, aparentemente já houve, né, um acolhimento parcial do recurso de apelação. E alguns pontos aqui necessários para essa reforma parcial, o primeiro deles, que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, está no tocante à apuração do indébito pelas apelantes, né? Se vossas excelências puderem analisar ali, restou consignado expressamente que a alíquota geral que seria aplicada, isso na parte dispositiva da sentença, seria de 18%. Alíquota essa que está prevista atualmente na legislação do Estado do Ceará. No entanto, excelências, apesar de ter restado consignado expressamente a alíquota de 18%, e apesar disso não trazer prejuízos futuros, é certo que durante um período, e aí estamos falando a respeito da repetição do que foi recolhido, a alíquota não era de 18%. Lucas, me permita. Eu agora, ouvindo a sua sustentação oral, eu compreendi o que é que está havendo. Uhum. Realmente o recurso foi provido. Exatamente. O recurso foi provido. A sentença foi parcialmente reformada porque o senhor recorreu apenas parcialmente do resultado do julgamento. Foi favorável a ele aí o resultado. Pois é. Perfeito. Então, não parcialmente provido, desembargadora Iracema. Eu estava certo quando proclamei o resultado. Exato. Recurso provido. É provido. Exatamente. Tá bom? Então, doutor Lucas, eu acho que eu já posso proclamar o resultado, né? Porque aqui no dispositivo tem reformando parcialmente a sentença para fins de aplicação dos percentuais da alíquota geral do ICMS, 17% e 18%, de acordo com a lei, com a sucessão de leis no tempo, né? Declarando também na exigibilidade do adicional da FECOP. Então, eu acho que ele atende integralmente. Posso proclamar o resultado? Perfeito, excelência. Apenas por uma questão de ordem, só para confirmação, a condenação do Estado ao pagamento das custas, porque inicialmente a sentença foi omissa quanto a este ponto, e também recorremos tanto da condenação do Estado ao pagamento das custas, como também com relação ao ressarcimento das custas, viu? Isso, e a aplicação da taxa Selic para todo o indébito, porque a gente, inclusive, apresentou um precedente do STJ no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção para o período. Qual é o tema 905 do STJ? Ai, perfeito, excelências. Muito obrigado, hein? Então, programa de resultado do recurso conhecido e provido. Vamos ao item 39.
Eu chamo o agravo instrumento 300.0137, dígito 83.2023. Agravante BRF SA e agravado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Iracema. Nós temos aqui 2 advogados inscritos, doutora Thaís Macedo Santos e doutor Lucas Almeida Correia. Algum dos 2 presente? Thaís, estou presente, excelência. Doutora Thaís, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. A senhora tem 15 minutos, então. Boa tarde, excelências. Eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente. Bom, o recurso em julgamento trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que indeferiu a concessão de liminar nos autos do mandado de segurança impetrado pela hora agravante. Em síntese, a Secretaria Doutora Municipal... Thaís, a senhora está com a câmera desligada, viu? Desculpa, excelência, perdão. Agora, tá ligado, né? Agora sim. Desculpa. Bom, Perdão, pode prosseguir. A Secretaria, como eu havia dito, a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza promoveu um procedimento licitatório para aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A Agravante, por sua vez, participou do certame e apresentou proposta de preço para diversos itens do edital, tendo oferecido os menores preços para 2 desses itens. Contudo, as propostas foram recusadas pelo pregoeiro, sob a justificativa de que a Agravante havia descumprido um dos itens do edital, que tratava da capacidade financeira da empresa. Contra essa decisão, a Agravante apresentou recurso administrativo, argumentando que demonstrou, por meio de seu patrimônio líquido, a plena capacidade de cumprir as obrigações que eram objeto do certame. Contudo, tal recurso foi rejeitado pelo pregoeiro e foi confirmado o aceite da proposta de outras empresas para os itens que a Agravante havia apresentado o menor preço. Já no que se refere ao mandado de segurança, a liminar foi indeferida sob a justificativa de que inexistiria fundamento relevante para a concessão da liminar, uma vez que a cláusula do edital, que tratava sobre a verificação da situação financeira da empresa, estaria em consonância com o previsto em lei, de modo que não haveria ilegalidade na estipulação da regra no edital. A segunda justificativa para a não concessão da liminar seria de que, ao concordar com os requisitos previstos no edital no momento da inscrição, e não impugná-los após o resultado da eliminação, configuraria ato contraditório. Contudo, excelências, é inequívoca a existência de fundamento relevante a autorizar a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, razão pela qual nós entendemos que o recurso deve ser provido para a reforma da sentença agravada. No primeiro ponto, ainda que o critério do edital encontre fundamento legal, a ilegalidade que nós defendemos refere-se à não aplicação de todo o texto legal, porque o edital escolheu um único critério previsto em lei para a demonstração de capacidade financeira das empresas, sendo que a própria lei prevê vários outros critérios, justamente para adequar a realidade fática das mais variadas empresas que possam participar do certame. Então, por exemplo, a empresa Agravante é uma das maiores empresas do país e de acordo com o cálculo que foi escolhido, ela, em tese, não teria capacidade econômica para cumprir, né, o objeto do certame, quando, na verdade, se fossem escolhidos outros critérios, esses outros critérios seriam suficientes para demonstrar que existe, sim, essa capacidade financeira de cumprir a obrigação. No mais, o fato do edital não ter sido impugnado também não pode servir de justificativa para a validação de uma nulidade do processo, porque ela existe, né? E, além disso, esse defeito no processo licitatório só foi verificado por ocasião do julgamento das propostas, né? Ou seja, quando a proposta da Agravante não foi aceita. Além disso, a inabilitação da Agravante implicou
implica, né, na verdade, no pagamento adicional pela administração pública de mais de R$500 mil, né, porque não foi escolhido o menor preço que foi oferecido pela agravante. Ou seja, existe um efetivo e real dano ao erário, de modo que nós consideramos que existem, sim, fundamentos relevantes capazes de autorizar a concessão da liminar. Por esses motivos, aguardamos a reforma da decisão agravada. Obrigado, doutora. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer se manifestar? Presidente, eu mantenho o meu posicionamento, eu conheço o agravo, mas nego provimento. Ok. Mantenho o voto, desembargador Luciano. Também mantenho, proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 87, apelação, remessa necessária 038762, dígito 87.2019. Apelante e apelado Leonardo de Almeida Couto Barreto. E apelante apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Vilauba. Doutora Rafaela. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. A senhora tem 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora e demais aqui presentes e colegas advogados. Pleiteio o apelante que seja reconhecido o efetivo exercício de titularidade na 4ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, no período correspondente a novembro de 2010 até janeiro de 2017, assim como o exercício da diretoria de departamento no período de fevereiro de 2017 até junho de 2018, com os correspondentes efeitos financeiros da implementação das correlatas titularidades daquela delegacia e diretoria, efetivando-se, consequentemente, os respectivos pagamentos das gratificações retroativas, respeitado o lapso prescricional. A sentença reconheceu o direito ao exercício da função de titularidade no período anteriormente citado, de novembro de 2010, desde novembro de 2010, na 4ª Delegacia de Divisão de Homicídios, e posteriormente como diretoria de departamento entre os períodos de fevereiro de 2017 até junho de 2018. Determinando que o Estado do Ceará fizesse os devidos registros funcionais, implantando a titularidade do apelante em relação à função exercida atualmente, efetivando o pagamento das gratificações pelo exercício da titularidade, respeitando o referido prazo prescricional. Aqui, excelências, busca-se a reforma parcial da sentença recorrida, para que seja reconhecido o exercício da função de titularidade e diretoria, e não o direito ao exercício. Busca-se o reconhecimento de uma situação, um fato jurídico passado, não presente. Ademais, tem-se que deve ser respeitado o lapso prescricional disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 20.910, de 32, que eu vou ler aqui brevemente. Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Artigo 3º. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Excelências, embora a sentença determine a observância da prescrição quinquenal, não deixa claro o marco inicial de qual é a contagem do prazo prescricional que servirá de base na fase de liquidação de sentença. Dessa forma, tem-se que o marco inicial deve ser a partir do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, qual seja a data de 3 de junho de 2019. Busca-se a declaração judicial de fatos já consagrados na prática pelo próprio ente apelado, Estado do Ceará, qual seja o reconhecimento dos cargos exercidos pelo apelante por nomeação do Estado via portarias e a efetivação dos reflexos de tais nomeações, que são as gratificações respectivas e pontuações acumuladas para efeitos da promoção do apelante. Eu ressalto, excelências, que a sentença já reconheceu o que já era.
de fato existente na prática, não havendo que se falar em criação de um cargo público pelo juízo de primeiro grau. Eu destaco nesse contexto um acertado trecho da sentença de primeiro grau, proferido pelo juiz da terceira vara da Fazenda Pública. Abre aspas, é irrefutável a existência das delegacias da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa com toda a infraestrutura característica de uma delegacia de polícia, inclusive com previsão de delegado titular responsável pelo expediente, observando-se em seu âmbito de atuação todos os procedimentos estritamente adotados em delegacias, conforme faz prova os documentos carreados aos autos. Entretanto, somente em 3 de julho de 2018, com a edição da Lei nº 16.584/18, inteirou-se o procedimento formal de sua criação, estabelecendo a estrutura organizacional do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, a fim de retratar a realidade vigente no tocante às delegacias já existentes. De outro lado, nobres desembargadores, não há que se falar em uma substituição da administração pública no presente caso, mesmo porque os poderes executivo e legislativo, sempre que forem omissos, o Poder Judiciário poderá ser convocado e preencher a falha. O direito em comento pertence aos cargos e não ao apelante, por isso há interesse público. Então, eu finalizo aqui com o pedido de reforma em parte da sentença, para determinar expressamente que o lapso temporal a ser reconhecido pelo apelante na função de delegado de polícia da 4ª Delegacia de Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa seja iniciado a partir do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, qual seja 3 de junho de 2019, data em que ele possui os pressupostos para ser promovido. Obrigada. Obrigado, doutora Rafaela. Desembargadora Villalba, Vossa Excelência quer se manifestar? Não? Então, vou proclamar o resultado. Remessa necessária e apelos conhecidos. Recurso do autor, desprovido. Recurso do Estado, provido. Eu chamo agora os votos aqueles processos em que houve pedido de vista. O item 3, apelação civil, 020-14-12-52.2022. Apelante, Clarear, Comércio e Serviço de Mão de Obra, Eireli. E apelado do município do Crato, da relatoria da desembargadora Villalba, que na sessão de julgamento realizada no dia 19 de junho, proferiu voto no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Joriza pediu vista dos autos para exame da matéria, adiando o julgamento. Em mesa, desembargadora? Em mesa, presidente, eu vou acompanhar integralmente a relatora. Ok. Então, desembargador Iracema, como vota Vossa Excelência? Também acompanhando a relatora, presidente. Ok. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, acorda em conhecer do recurso para dar-lhe provimento nos termos do voto da relatora. E agora os processos com julgamento com quórum ampliado. Eu chamo o item 1. É a apelação civil 024-2082-85.2021, em que a apelante está do Ceará e a apelada Letícia Feitosa Marcelino, da relatoria da desembargadora Iracema, que na sessão de julgamento realizada no dia 22 de maio, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação civil. O desembargador Luciano pediu vista, adiando o julgamento e apresentou voto divergindo da relatora. Isso na sessão precedente, no dia 19 de junho, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. Embora reconheça a ocorrência do fato consumado. Em face da divergência apresentada, adiou-se para o julgamento, a continuidade do julgamento para a citação, para que o quórum fosse ampliado, integrando a turma julgadora e os demais membros do colegiado. Como vota? Sim, desembargadora Iracema, Vossa Excelência mantém o voto? Presidente, eu mantenho o voto no primeiro e no segundo. Inclusive, as duas câmaras, porque eu entendo que o brilhante voto do desembargador Luciano, mas esses casos tratam de matéria bem anterior. O primeiro, o aluno foi de 2021,
que fez. Então, nós estamos tratando como é que foi. Já foi meio a liminar deferida, ele já, eu acho que já deve estar terminando o curso. Então, eu mantenho o meu funcionamento. Se eu quiser, eu leio o meu voto também, e também do segundo, porque o segundo tem uma diferença. O segundo... Vamos, então, julgar esse primeiro, depois a gente vai para o segundo. Isso, pois não. Tá certo? Pois não. Muito bem. Eu leio o voto. Sim, diga, por favor, desculpa. Eu posso prosseguir, então? A senhora mantém o seu voto, não é isso? Mantenho o meu voto. Ok. Eu, a princípio, havia votado acompanhando a desembargadora Iracema, relatora do feito, por entender que havia, no caso, a consumação do fato. O aluno está matriculado, está cursando a faculdade, fez a prova de avanço, né? Nós não teríamos como mandar esse aluno de volta para o primeiro grau, ou para o ensino médio. Primeiro grau era da minha época. Né? Mas o desembargador Luciano trouxe um voto em que ele mostra, de forma muito didática, que o fato consumado não transmuda a ausência de direito para a presença do direito. Né? Então, o voto dele é no sentido de dar provimento ao recurso, julgar improcedente a pretensão da parte autora, mas reconhecer válidos os efeitos da liminar concedida, em que foi determinada a realização da prova de avanço lá na SEJA, e essa prova se realizou e houve o avanço, foi determinada a matrícula da autora na universidade, e esses efeitos são preservados. Né? Então, eu vou acompanhar o voto divergente. Desembargadora Vilauba, né, agora? Como voto, Vossa Excelência? Eu estou sem som aqui. Nós vamos primeiro à desembargadora Vilauba. Como é que eu julgo improcedente, reconheço, né, o fato consumado. Mas ele está certo e Vossa Excelência usou a expressão correta. Não transmuda-se a legalidade, né? O efeito do fato consumado é que a gente vai preservar. Então, perfeito. Eu acompanho o voto. E desembargador Joriz, como voto, Vossa Excelência? Bom, eu vou apresentar um voto diferente do de todos, porque eu entendo que se a ação está sendo julgada improcedente, não tem como reconhecer nenhum direito, nenhum efeito. Exatamente. Então, eu entendo o seguinte, que não dá para aplicar nesse caso a teoria do fato consumado, porque a interlocutória é de 2021, fazem 2 anos. Esse é um curso de direito, o curso de direito tem mais de 5 anos. Essa pessoa ainda está muito antes da metade do curso. No meu entendimento, a teoria do fato consumado deve ser usada excepcionalmente. Então, sendo improcedente a ação, eu entendo que não cabe reconhecer nenhum efeito da liminar. A liminar perdeu todos os seus efeitos, uma vez que é reconhecido a improcedência da ação. Então, o meu voto é pelo acolhimento do recurso integralmente para julgar improcedente a ação. Muito bem. Então, Sim, quer se manifestar? Quando nós tratamos desse assunto aqui, até mesmo de forma administrativa, a gente ficou de fixar um tempo mínimo. Que eu acabei... Desembargador Luciano, eu podia falar só... Luciano, mas Vossa Excelência... Desculpa, eu estou sem microfone. O senhor trouxe um elemento fundamental. O senhor disse, olha, a liminar foi cumprida. Houve a prova de avanço. Ela foi aprovada, ela concluiu o 2º grau. Sim. Ok? Houve a matrícula na universidade. Ela está cursando o curso superior. Né? Então, Vossa Excelência trouxe os elementos para se julgar. Tá. Eu só queria saber, vereador Jorge, se a senhora também pensou e fixou um prazo. Eu entendo que somente quando está pelo menos 2/3 do curso,
dá para se aplicar. É. E aí, avançando no número 2, que é uma situação totalmente diferente. Diferente, exatamente. A liminar foi dada em 2019, então nós temos mais de 4 anos. O curso de matemática só tem 4 anos. Então, é fato consumado totalmente. Então, é para reconhecer o fato consumado e julgar procedente a ação. Eu penso diferente da desembargadora Juarez, vou dizer por quê. A pessoa veio ao judiciário e o judiciário concedeu uma liminar. E essa liminar... Né? Sim. Contra a expulsão legal, sim. Contra a expulsão legal. Eu sempre julguei dessa maneira, improcedente esses pedidos quando vinham atempadamente, tá certo? Mas a liminar foi cumprida, a prova de avanço foi feita, a conclusão do curso se deu. Essa pessoa tem o certificado de conclusão. Então, aí sim há um fato consumado. A pessoa está cursando a universidade. Não é questão de quanto tempo ela cursou. Nós tivemos aqui problemas. Esses problemas decorreram de equívocos de juízes de primeiro grau que concederam liminares nesse caso. Essas liminares não estão mais sendo concedidas. Eu acho que a porta está fechada, né? E nós vamos tratar dos resíduos de processo que nós temos em tramitação. E eu acho que Vossa Excelência, quando não trouxe um prazo, um marco temporal para dizer aqui há fato consumado, ali não há fato consumado, Vossa Excelência agiu muito bem. O que é o fato consumado? É a prova de avanço e a conclusão, no meu entender. Eu acho que o fato consumado não seria a prova de avanço. Até porque nem avanço não é isso. Avanço é uma outra coisa. Avanço é feito no próprio colégio. Perfeito. Pois é. Certo? Mas, olha, o que é fato é que a pessoa fez a prova na SEJA e tem o certificado de conclusão do segundo grau. Tem. A liminar foi cumprida. Assim, então, não fazer diferente, julgar improcedente e deixar a pessoa no limbo, é mandá-la de volta para o ensino médio. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Assim, o que eu trouxe, que eu refleti e acho que é um entendimento interessante, que é a questão no ponto de vista de se eu não posso aplicar o fato consumado julgando improcedente o recurso. Não posso. Eu acho que eu tenho que julgar procedente o recurso do Estado e reconhecer um fato consumado. Exatamente. Está na metade, está no curso. Eu não entrei no tempo, mas já tinha manifestado aqui outras vezes que o tempo que nós deveríamos ter prazo mínimo, certo? Porque é o 4871, não é isso, doutor Luciano? O segundo aí, o de matemática, é tranquilo. Ele concluiu o curso, é fato consumado, está encerrado. O segundo é fato consumado, não tem como. O primeiro, eu fico reflexivo do que a doutora Joreza falou, porque se é um curso de direito, que tem tem o quê? 1 ano e meio? Não, tem 2 anos. Nós temos já está com 2 anos, né? Metade do curso. Presidente, eu só queria dizer o seguinte. Sim, desembargadora. Diga, pois não. Desembargadora Iracema. O pedido da autora foi acolhido e confirmado a liminar em junho de 2020. Então, em aplicação 487 primeiro, não vejo outra alternativa, senão, como diz a desembargadora Jorisa, confirmar a sentença de primeiro grau. Inclusive, as outras duas câmaras de direito público, eu peço licença para ler só um pequeno trecho do desembargador Tarcísio e as duas outras câmaras de direito público. Nesse contexto, considerando que a autora, que é outro voto, né, apelante obteve tutela liminar, não lhe permitiu a realização e aprovação no exame de aptidão pelo Centro de Educação SEJA, por conseguinte, que é o primeiro, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, proporcionando o ingresso no ensino superior. O direito não se mostra razoável, nesse momento, manter a sentença de improcedência, pois isto mostrar-se muito mais gravoso, haja visto que o certificado seria invalidado, obrigando a recorrente a retornar aos bancos escolares com prejuízo das disciplinas cursadas de graduação e, por certo, autoriza a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, de acordo com a jurisprudência pacificada das câmaras de direito, dessa Corte de Justiça. Então, eu estou indo de acordo com as outras câmaras de direito público. Muito bem. Pela improcedência. Está entendido. Nós já temos um julgamento, o resultado. Eu quero só modificar o meu voto em relação ao primeiro, certo? Retirando o fato consumado e acompanhando a desembargadora Jorisa, certo? Por conta do prazo e julgando improcedente, certo?
No caso, jogando procedente o recurso, que é do Estado, né? Improcedente de ação. No primeiro. O segundo... Aí eu já não concordo. Aí eu já não concordo porque eu acho que é um fato consumado aí, sim. Houve a prova na SEJA, que eu chamei de avanço de forma equivocada, mas há a conclusão do ensino médio. Isso aí é fato. Isso é um fato consumado. Houve a conclusão. Nós vamos mandar essa pessoa, esse jovem, para o ensino médio, de volta para o ensino médio. Que história é essa? Mas isso aí Outra coisa, houve a aprovação no vestibular e houve a matrícula na universidade. Eu não posso ignorar esse fato. Não posso. O vestibular ele fez sem as condições legais, certo? O SEJA ele fez contra disposição legal. Né? Mas autorizado judicialmente. Sim. Não. Mas por uma medida cautelar e uma medida precária, contra a qual não se pode arguir. Bom, aqui nós temos uma situação sui generis, porque nós não vamos ter um resultado, porque temos 3 posições diferentes. A desembargadora Iracema, pela confirmação da sentença, o desprovimento do recurso do Estado do Ceará. O meu voto, acompanhando o voto inicial do desembargador Luciano, foi pela improcedência do pedido inicial, ou seja, o provimento do recurso do Estado do Ceará, mas pelo reconhecimento em caráter excepcional do fato consumado, porque houve a prova, houve a conclusão do ensino médio e houve a matrícula da universidade. A pessoa está cursando na universidade. Esse voto também foi acompanhado pela desembargadora Vilauba. E Vossa Excelência, desembargadora Iracema, desembargador Luciano agora mudou o voto dele. Só em relação ao primeiro. Exato, nós estamos julgando o primeiro caso. Nós estamos julgando o primeiro. Toda vez que fala do segundo caso, se está adiantando o julgamento, porque estamos tratando exclusivamente do primeiro. Tá? O desembargador Luciano agora mudou o voto dele para acompanhar o voto da divergente da desembargadora Joreza, que é um pouco mais radical, né? E aí vai deixar esse jovem no limbo, sai da universidade, volta para o ensino médio com a conclusão do curso. Eu não vejo sentido nisso. Não, exatamente, presidente. Não tem como julgar. E procedente julgar o fato consumado. Ou desembargadora Iracema, ou a senhora se adequa ao voto que está para que prevaleça, ou a uma das duas correntes, eu não sei nem o que proclamar. É por voto médio, não? Não, deixa eu só que, assim, eu penso assim, que o Estado, ele recorreu e ele não pediu a solução que foi dada no primeiro voto do desembargador Luciano. Exatamente. Ele pediu a improcedência da ação, completamente. Nem a sentença então, assim, na hora que você diz que está dando provimento ao recurso do Estado, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo o fato consumado, você não está dando provimento ao recurso do Estado. Está, porque sim. não é isso que o Estado solicitou. A sentença não fala em fato consumado, nem o Estado contesta fato consumado. Exatamente. Ninguém fala em fato consumado. Na verdade, diante dessas circunstâncias, eu vou acompanhar, então, o voto da desembargadora Iracema pelo desprovimento do recurso do Estado do Ceará. É o que me resta, porque eu acho inconcebível, irrazoável, sem nenhum propósito, pegar um jovem desse que está na universidade, que já concluiu o ensino médio, nós temos que ser razoáveis, passou no vestibular e mandar de volta para o ensino médio. Isso eu não concordo. Então, Vossa Excelência também... Então, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria, vencidos desembargador Luciano e desembargadora Joreza. Agora vamos para o item 2. A remessa necessária cível 017-6255-98.2019, em que é autor Felipe Viana de Oliveira Leite e Real Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNES, relatoria da desembargadora Iracema, que na sessão do dia 29 de maio, proferiu voto no sentido de conhecer do requisito necessário para negar-lhe provimento, confirmando a sentença. O desembargador Luciano pediu vista e apresentou a declaração de voto divergindo parcialmente da relatora. Esse divergência parcial foi para negar provimento
aliás, conceder, dar provimento à remessa, é só remessa. A remessa Sim. e aplicar o fato consumado, que já terminou o curso. Ele concluiu Perfeito. o curso. Bom. Conferiu. Esse não É. é o que discutiu. Presidente, esse Não, mas aqui... sim, porque vai ser procedente ou improcedente. Já para manter a coerência, Eu estou falando do fato consumado. eu sei. Mas para o julgamento do recurso tem diferença, sim. A desembargadora Jorisa certamente acompanha pela improcedência, pelo provimento do recurso. Nesse caso, presidente. Ainda é mais peculiar. Eu adiantei um pouco, Sim. né? Mas é o curso de matemática, faz 4 anos que essa liminar foi deferida, então provavelmente essa pessoa realmente concluiu o curso. Sim. O curso de matemática só tem 4 anos. Perfeito. Então, nesse caso, eu estou acompanhando integralmente a relatora, o fato consumado e dando, vamos dizer, e a senhora também. Remessa. Não, esse aqui eu já acompanhei desde relator. O que eu estou entendendo aqui, a desembargadora Jorisa só tem como fato consumado. Nesse caso aqui, terminou o curso. Perfeito. Então, é fato consumado. Mas eu não entendo assim. Né? Eu não entendo assim. Está entendendo? Digamos, um curso de... Eu tenho uma situação que a moça faz uma faculdade de 2 anos e meio. Então, ela não terminou ainda. Aí eu vou mandar essa moça voltar para o ensino médio, ela já está terminando. Eu entendo que pelo menos a metade. Eu acho que esse marco temporal é que está errado. Tá. Não tem esse marco temporal, porque é metade. É uma escolha aleatória. A metade. Ou 2/3, como a senhora disse. É uma escolha aleatória. A justificativa do tempo aí é para a gente ter minimamente uma coerência. Mas para reconhecer. Nós estamos... Desembargador Luciano, nós estamos votando de forma diversa do que a das 2 outras câmaras. Eu acho que tem que haver coerência das câmaras de direito público. Vulnerável. Certo? A gente não tem... Um dia é um semestre, outro dia são 2, outro dia são 3, outro dia tem que ser meio curso, metade do curso. A gente tem que ter um parâmetro. Certo? Porque a gente fica completamente... Eu não sou contra o fato consumado. Agora, o que eu acho que a gente tem que cuidar aqui é de não ficarmos vulneráveis, certo? Sem um parâmetro mínimo, certo? Porque os casos vão continuar acontecendo. Eu acho que não. Eu acho que as liminares não estão mais saindo, né? Eu acho que não. Eu acho que não, porque são casos pretéritos. Continua caçando. Desembargador Luciano, são casos bem antigos. Eu acho que de agora... Talvez um caso se tratado da escola da magistratura, viu? É a autonomia do juiz. Ele tem sim, mas pelo menos se... Ele tem dessa forma. E assim, se a gente for esquecer o STJ e for para o Supremo, aqui dali é um concurso. Certo? Então, não se aplica fato consumado em concurso. O Supremo diz isso. Não se aplica fato consumado em concurso. Certo? O STJ pensa diferente. Certo? Mas se eu tenho decisão do Supremo, estaria resolvido o problema. Certo? Não se aplica fato consumado em concurso público. Mas aqui não é concurso, né, desembargador? Aqui é equiparado a um concurso. Vou proclamar o resultado do segundo. Decisão por maioria, no sentido de conhecer do réis necessário, mas para negar-lhe provimento. Eu estou acompanhando a relatora, vencido o desembargador Luciano. Eu vou chamar o item 48, a apelação civil 039920, dígito 32.2009. Apelante município de Fortaleza e apelado Humberto Lopes Pereira. Relatoria da desembargadora Jorisa. É estendido esse aqui? Eu não tenho acesso não aqui, ó. Eu não consigo... Você votou, né? 48. Por favor. Vamos saber o 48. Estava lá, aqui eu não consegui ver, mas é o da demolição, né? Anunciação de obra nova. Agora, eu não sei como votou a desembargadora Vilauba. A divergência. O 45, né? Pela demolição. Pela demolição. Então, também acompanhou pela demolição. Então, ficamos vencidos, desembargadora Iracema. Então, recurso... Parcialmente, né? O voto por maioria. Por maioria. O colegiado entende e conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora vencidos
a desembargadora Iracema e eu. Presidente, eu acho que o 48 também é bem semelhante, não? Não foi esse aí, o 48. Sim, 45, não? Esse é o 48. Eu sei. Estou dizendo 45, não? Vamos lá para o julgamento do quórum ampliado. Do PJE, o item 91. Sequência de 3 zeros, 1748, dígito 66.2018. É uma apelação civil que tem como apelante o Estado do Ceará e apelado Carlos Roberto Isídio da Silva Júnior, da minha relatoria. Meu voto foi no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso. O desembargador Luciano divergiu, e isso aqui é só com relação ao quanto, não é? Ele entende, mantendo a sentença integralmente, e o meu voto foi pela parcial provimento para diminuir um pouco o valor. A desembargadora Iracema me acompanhou, a desembargadora Joriza acompanha a divergência, a desembargadora Vilauba também. Então, prevaleceu a divergência. Então, o recurso conhecido e desprovido, não é isso, desembargador Luciano? Desprovido, decisão por maioria, lavrará o acordo do desembargador Luciano. Eu chamo o item 115, apelação remessa necessária. 0172513, dígito 07.2015, remetente juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará e apelada Suiane Macedo de Lucena. Eu pedi vista desse. Esse, exato. Desembargadora Iracema é relatora, que votou pelo não conhecimento da remessa. E apelação conhecida e desprovida. Desembargador Luciano pediu vista. Está aí mesmo, desembargador? Vai ficar para a próxima. Certo. Adiado o julgamento. Processo adiado do SAGE. Tem um item 45 do SAGE. Apelação civil 018-1503, dígito 55.2013. Que do SAGE 45? Em que apelante João Paulo Mesquita Albuquerque e apelado do município de Fortaleza, a relatoria da desembargadora Joriza. E aqui falta o voto da desembargadora Iracema. Não acompanha a relatora, presidente. É semelhante. Aqui não é o que a gente votou. Não, leu 48. Então, proclama o resultado do recurso conhecido e desprovido. Processos adiados do SAGE. Eu vou me permitir não ler todo o número, ler a numeração, vou chamar apenas os itens. Do SAGE, o 99, adiado por indicação da relatoria. E do PJE, os itens 36 e 49, adiados por indicação da relatora desembargadora Joriza. Processo retirado de pauta do SAGE, o item 90, por indicação da relatoria. E do PJE, retirado de pauta, o item 35, também por indicação da desembargadora Joriza. Bom, vencemos a pauta e eu indago. Desembargadora Iracema, Vossa Excelência mantém todos os votos lançados previamente? Mantenha, presidente. Desembargador Luciano, todos mantêm, desembargador Luciano? Desembargadora Vilauba, desembargadora Joriza? Mantenho. Eu também mantenho. Então, os processos estão todos julgados e o resultado será divulgado, publicado, logo após a sessão. Há algo mais a tratar? Não, muito obrigada. Nada mais? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.